Então, em 2021, até rolou um tweet no Twitter, assim, falando assim: a Hannah Kalil é uma rica que fala obviedades. Eu justamente mudei isso pra eu justamente alcançar mais pessoas que pra muita gente não é óbvio, sabe? E eu fui me tocando e falando, cara, se eu quero passar mensagem pra essas pessoas, eu acho que eu preciso ir com calma, principalmente na forma de falar. Então, a minha linguagem, ela se tornou uma coisa mais acessível no sentido de não usar tantas palavras acadêmicas, muitas palavras que estão muito longe ali de uma realidade mais, sabe, corriqueira. Olá, eu sou o André Carvalhal, escritor, especialista em design para sustentabilidade. Esse é o NetDeal Podcast e nesse episódio vamos nos comunicar com a Hannah Kalil e outras participações bem incríveis. Todos os dias uma disputa é travada pela nossa atenção. Tendências, entretenimento, a crise econômica, saúde, educação e política dividem espaços com as notícias sobre a urgência climática. Enquanto a imprensa trata o meio ambiente como um noticiário à parte, notícias sobre o derretimento das geleiras parecem desconectadas da realidade. Bom, pelo menos da nossa. Nós estamos imersos nas nossas próprias questões, no nosso trabalho, nos boletos para pagar, na correria do dia a dia. E se tudo é urgente, não é, minha gente? O que é urgente de verdade? A verdade é que por mais que a gente tente fazer a nossa parte, nunca parece ser suficiente. E a gente vai ficando cada vez mais ansioso e às vezes muito frustrado. Pelo menos eu, muitas vezes. A gente precisa transformar essa tsunami de informações pessimistas numa onda revolucionária e positiva de ação. Se conseguimos criar soluções para os problemas ambientais, também conseguimos engajar as pessoas em volta das soluções, e não dos problemas em si. Como então falar do assunto tão urgente que desperta diferentes emoções sem sobrecarregar ainda mais as pessoas e ainda assim gerando resultados positivos? Essa é a pergunta de bilhões que a gente vai tentar responder aqui hoje. E a Hannah Kalil, que literalmente se comunica com milhões, pode nos ajudar nessa busca por uma resposta. Influenciadora, multicriadora, ativista ou sem rótulo, Hannah fala sobre meio ambiente, comportamento, alimentação e o que der na cabeça. Mas, principalmente, Hannah fala sobre a construção de uma nova realidade. E que alegria ter você aqui com a gente hoje, Hannah. Ai, que prazer, que honra! Eu sou muito fã do Carvalhal e da NetGeal, então é um match maravilhoso aqui. Obrigada por me receberem, tô muito animada pra gente falar. Imagina também, match maravilhoso mesmo. Eu tenho curiosidade sobre várias coisas e a gente vai conversar bastante hoje aqui. Você ganhou projeção nacional com vários reality shows que participou, mas antes mesmo de entrar no BBB 19, você já usava suas redes para falar de assuntos super importantes, mas que sempre levantaram muita polêmica. Inclusive, você foi a primeira participante a falar abertamente sobre veganismo dentro da casa. E eu queria entender de onde que surgiu essa Hannah comunicadora, como que surgiu essa sua vontade, né, e essa oportunidade de se comunicar nas redes. Eu acho que eu gosto muito de me comunicar e de falar desde que eu sou adolescente, então acho que é uma coisa que estava muito presente ali, imersa na minha realidade desde cedo. Meu pai é artista, então todas as coisas eram... Eu gostava muito dessa coisa expressiva, né, de me expressar, então a expressão ela sempre foi indo para vários lugares diferentes, mas a fala foi sempre a ferramenta que eu utilizei para me expressar da melhor forma e fazer os meus pensamentos fluírem e tal. E aí, eu acho que quando eu descobri, assim, depois de... Os assuntos ambientais, eles sempre me tocaram muito, né? Eu acho que Sim. Desde quando eu tinha uns... não sei, a primeira vez que eu vi um filme que me impactou muito foi Uma Verdade Inconveniente, do Al Gore. Aquele filme que acho que foi, assim, um dos primeiros filmes que abordou isso de forma mundial, assim, né? Escandalosa. Sim. E tal. E quando eu vi aquilo, eu tinha 9 anos. Aquilo, eu não conseguia seguir a minha vida, sabe? Aquilo me abalou tanto que eu não conseguia seguir minha vida enquanto as pessoas... Quando falava pra minha mãe, gente... Tá, minha filha, sim e tal. E não dava muito foco pra isso enquanto eu tava lá digerindo isso. Então, quando eu descobri o veganismo, quando eu descobri, na verdade, o que a indústria agropecuária faz, né? Aquilo ali, cara, foi como se caísse uma cortina, sabe? Então, eu me senti muito na obrigação. Quando eu já via que as pessoas já não se interessam muito, como você falou na introdução, as pessoas já têm um pouco de preguiça, porque cada um tá cuidando da sua própria realidade. Tem muitos... Sim. Como é que a gente vai, né, sentir que na atmosfera mais próxima, assim, né, mais palpável aqui pra gente, tá tudo com um monte de erro, tá com um monte de problema, tudo dando errado, um monte de coisa pra resolver,
dia, e a gente vai se preocupar com uma atmosfera que tá muito a longo prazo, parece, né? Enfim. E isso pra mim sempre me abalou muito, porque me dava um desespero no fim das contas. Acho que isso porque eu sou muito sensível também. Então, veio essa necessidade de falar assim, cara, se as pessoas não estão escutando, assim, só de uma conversinha, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa mais. Eu mandava vídeo pras pessoas, eu mandava várias coisas, e ninguém assistia. Eu falava, cara, acho que eu vou ter que fazer, sabe? Era uma época que aqui no Brasil falava-se pouquíssimo de veganismo também. Acho que hoje em dia a gente tem até mais, reverberou bem mais e tal, várias coisas. Verdade. Mas eu acho que foi isso que me deu um estalo, sabe? Essa vontade de falar com as pessoas mais próximas, e aí foi tomando proporções. Legal. É interessante como muitas pessoas que passaram aqui pelo nosso podcast falaram o quanto foram impactados pela produção cultural, e isso acabou também mudando e afetando muito os hábitos do dia a dia e tal. Total. Hannah, e depois que você, né, enfim, né, sofreu esse impacto e aí você começou a se comunicar e tal, você, né, ganhou uma mega projeção, muitos seguidores, e acredito que com isso tenham vindo muitas críticas, muitos elogios e tal. Você foi mudando depois a sua forma de se comunicar? Hoje você, por exemplo, deixa de fazer alguma coisa ou faz alguma coisa diferente do que você fazia antes, considerando a quantidade de público que te segue ali nas redes? Com certeza, com certeza. Eu mudei muito a minha forma de me comunicar com o passar dos anos. Eu acho que, assim, por mais que os meus assuntos eles sejam nichados, o meu público não é nichado. Então, é muito massivo, entendeu? E são pessoas de realidades completamente diferentes. De eu ir numa periferia, as pessoas saberem do que eu tô falando, elas me seguirem e descobrirem um assunto por mim. Então, com o tempo, assim, quando eu entrei nos realities, eu tinha uma linguagem muito acadêmica. Eu acho que eu gostava muito disso, porque, né, é normal, a gente vive numa bolha, então a gente, né, fatalmente a gente vai reverberar a linguagem dessa bolha, né? Então, sim, acaba que a gente fica uma coisa muito, muito específica demais e que pra muita gente não chega. E aí eu ouvi as pessoas falando pra mim assim, cara, eu não entendi nada do que você disse. Tipo assim, não dá pra entender, porque... Enfim, porque basicamente eu tinha uma linguagem muito acadêmica, às vezes querendo até eu querendo ser um pouco intelectual, sabe, e tal. E eu fui me tocando e falando, cara, se eu quero passar mensagem pra essas pessoas, eu acho que eu preciso ir com calma, principalmente na forma de falar. Então a minha linguagem, ela se tornou uma coisa mais acessível no sentido de não usar tantas palavras acadêmicas, muitas palavras que estão muito longe ali de uma realidade mais, sabe, corriqueira e tal. Eu sempre tento fazer, eu nunca mais uso palavras difíceis, sabe, consideradas difíceis, assim, né, pra maioria das pessoas. Os meus textos e tal, eu sempre procuro escrever eles da forma mais simples possível. E também eu mudei um pouco, assim, os assuntos que eu escolho abordar. Então, em 2021, até rolou um tweet no Twitter, assim, falando assim, a Hannah Kalil é uma rica que fala obviedades. E eu falei assim, cara, eu falo obviedade. E eu fiquei pensando assim, caraca, tudo é muito óbvio que ela fala, tudo é muito óbvio. E eu fiquei pensando assim, cara, porque eu justamente mudei isso pra eu justamente alcançar mais pessoas que pra muita gente não é óbvio, sabe? Então, total. foi isso que eu meio que mudei, assim, os meus assuntos eram muito nichados. Enquanto eu tava falando lá de glifosato, as pessoas não sabiam nem o que era agrotóxico direito, entendeu? Então, total. era uma outra coisa. Então, aí, basicamente, eu fiz essas mudanças pra caber um pouco na realidade do que eu tô disposta a fazer, sabe? Muito bom. E alcançar mais gente também, né? Conseguir dialogar com mais gente, com diferentes realidades. Isso, acho que tem super sentido isso. Super. E funcionou bastante, sabe? Hoje em dia, realmente, eu consigo me comunicar melhor. As pessoas conseguem... Porque, às vezes, é o primeiro contato que alguém vai ter com um determinado assunto, sabe? E a gente... Enfim, eu vejo que você faz muito isso também. Super. Isso é mágico, assim. Eu acho que transforma muito mais. Porque a gente sabe que o que é nós... A gente já tá consumindo, sabe? Quem é... Sabe? Já uma coisa mais nichada, enfim. Embora eu respeite super. Óbvio, consumo várias coisas nichadas, enfim. Hannah, um estudo para a revista britânica The Lancet, com 10 mil jovens, mostrou que mais da metade deles sente a chamada ecoansiedade, que tem a ver com medo ou uma sensação de impotência sobre o futuro. Você já sentiu alguma vez isso? Caso sim, como é que você lida com esse medo, com essa sensação de não conseguir salvar o futuro? Olha, eu já fui essa pessoa que tinha muito mais ansiedade, mas eu acho que de tanto ter tanta ecoansiedade, eu cheguei num lugar que eu não sei, porque eu já tô começando a achar que também a gente tem uma percepção de que o individual, ele vai salvar tudo também, né? De que as nossas mudanças individuais, elas são parte de uma mudança maior.
mas eu perdi um pouco, assim, vamos dizer, acho que a positividade de lidar com isso em determinados momentos, mas que também me fez bem, porque eu acredito que a gente tá indo por um caminho que ele seja um pouco irreversível e a gente só vai diminuir um pouco a catástrofe. A gente tem condições de diminuir um pouco, né? Mas eu acho que não tem muito o que fazer já. A ONU já, né? O último relatório da ONU já, enfim, já disse que não tem jeito, gente. É isso mesmo. E acabou. Mas eu me vejo nessa situação o tempo todo e essa sensação de impotência, eu acho que, principalmente pra gente que é jovem, que pensa, poxa, eu ainda queria, né? Como é que eu vou botar uma família, né? Crianças no mundo? Como é que eu vou botar crianças nesse mundo, sabendo que eles não se sabe o que eles vão se deparar, né? Daqui pra frente, daqui a alguns anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, não sei. Então, é complicado, mas dá uma ansiedade. A ansiedade, ela não, acho Total. que ela não vai embora, né? Sim. Eu acho que, assim, o que eu tenho aprendido em relação a isso é que por mais que eu sozinho, né, não vá mudar o mundo, né, assim, as minhas ações e aquilo que eu compartilho com as pessoas que estão à minha volta, com a minha comunidade, com a minha rede, né, isso tudo tem a chance de causar algum impacto coletivo, né, e com isso a gente consegue chegar em algum impacto que é sistêmico, né, e como você falou, né, eu acho que o fato de a gente rever a nossa alimentação, o conteúdo que a gente faz, a forma, né, que a gente fala para chegar em mais pessoas, eu acho que isso já causa um super impacto, né? Já é uma super ajuda para essa transformação que a gente precisa que aconteça. Total. Hannah, realmente não é fácil, mas disso o Lucas Veiga entende. Ele é psicólogo, autor do livro Clínica do Impossível, Linhas de Fuga e de Cura, que fala sobre saúde mental para pessoas negras. E hoje ele vai contar pra gente um pouco sobre como as informações que vemos todos os dias impactam diretamente na nossa motivação. A chamada eco-ansiedade, que está diretamente relacionada com o medo grande de que uma catástrofe ambiental possa acontecer a qualquer momento, tem estado cada vez mais presente na vida das pessoas. Esse efeito tem a ver tanto com a realidade concreta e, por outro lado, essa quantidade enorme de informações que nos chegam tem também uma consequência, que é a gente entrar num processo, por vezes, de dessensibilização. Na maioria das vezes, as notícias são produzidas de maneira extremamente alarmante. A prioridade da notícia acaba sendo o engajamento. E o medo e o pânico engajam. Numa tentativa de se desviar do mal-estar e da ansiedade, a gente pode entrar num estado de negacionismo. É muito importante quando a gente vai pensar na comunicação, como a gente anuncia essas questões de maneira a mobilizar e a convocar as pessoas para uma outra relação com a vida, com a terra, com o meio ambiente. A gente precisa restabelecer uma certa percepção ou uma cosmopercepção sobre a vida mais descolonizada. Quando a gente entende que há uma inseparabilidade entre nós e natureza, a gente lida com as informações que recebemos sobre as mudanças climáticas e seus perigos já de uma outra forma. Agora, uma coisa que é muito importante, a gente não cair no registro da culpabilização e da individualização do problema ambiental. Como consequência, as pessoas ou se sentirem culpadas, ou se sentirem ansiosas, ou entrarem num processo de dessensibilização e negacionismo exatamente por sentirem como insuportável encarar esse problema de frente diante da magnitude do que ele representa. Tem um debate a ser feito que não é individual, é coletivo, é político, é com e contra as grandes corporações capitalistas que perpetuam a lógica extrativista, como o Davi Copenhauer nos diz: se não houver um freio nesse movimento extrativista, o céu vai cair sobre as nossas cabeças. Que a gente consiga apontar sempre para a dimensão coletiva e política, de modo a nos engajarmos naquilo que é possível, nas mudanças no nosso cotidiano e, ao mesmo tempo, nos articularmos politicamente para o enfrentamento necessário nas transformações que as indústrias e o capital precisarão fazer de desaceleração e de rompimento com a lógica extrativista em vias da preservação do planeta.
Hannah, e agora para encerrar, eu queria te perguntar, esse episódio ele fala sobre a comunicação para transformação. Eu acho que você já falou um pouco, né, ali no início, de o quanto você mudou a sua comunicação para que ela fosse mais acessível, para que ela pudesse alcançar mais pessoas. Mas o que você diria também para outras pessoas diferentes de você que gostam de se comunicar e que gostariam de comunicar causas e pautas ambientais para gerar essa transformação no mundo? O que você poderia compartilhar mais de aprendizado para essas pessoas? Eu gostaria de compartilhar para que a gente consiga, de aconselhar também, que a gente consiga levar em consideração as realidades diferentes das pessoas, porque enquanto a gente for pessoas que falamos de ambientalismo, de ecologia, de sustentabilidade no Brasil, é completamente diferente, né, que muitas coisas. Então, às vezes a gente acaba esbarrando em certos discursos que excluem certas pessoas, porque a gente não leva em consideração a realidade X, né, a gente tá falando ali só de um tipo de modus operandi, às vezes, que a gente espera que as pessoas façam, que não seja viável para certas pessoas que estão, lutando para, sei lá, ter o que comer, ou nem só ter o que comer, mas que esteja lutando para poder se organizar no mundo minimamente. Então, eu acho que é muito importante a gente levar em consideração todas as realidades. Quando a gente for falar sobre isso, a gente conseguir, acima de tudo, falar sobre classe social, né? Sobre essa pirâmide, tipo assim, cara, quem vai sofrer antes não vai ser a gente, né? Quem vai sofrer antes é o racismo ambiental e tudo mais, essas coisas. Não dá pra gente excluir, né? Porque a maioria de nós que tá falando de sustentabilidade, na maioria das vezes somos pessoas brancas de classe média, e aí a gente tem que sempre falar pra que a gente consiga alertar as pessoas, todos os tipos de pessoa, que a catástrofe ambiental e a catástrofe, né, que a Terra tá sofrendo, esse limite aí, ele vai bater em todo mundo, e principalmente em quem tem pouca coisa, porque acho que às vezes as pessoas também, elas recebem isso, tipo assim, cara, isso é problema de gente rica e tal, e elas não conseguem se ver enquanto afetadas, né, por isso. Então é sempre bom a gente falar também para essas pessoas. Total. Entender que o ambiental está completamente conectado com o social, né? E que muita gente também não faz essa conexão. Então, ter a chance de falar isso e despertar essa consciência também, com certeza, é super importante. Com certeza. O que você faz importa é uma campanha da National Geographic Brasil que tem como objetivo engajar e conscientizar as pessoas sobre a importância das suas ações. Bom, Hannah, muito obrigado pela sua participação, foi ótimo, adorei conversar com você, saber um pouco mais da sua trajetória. Espero que a gente se encontre novamente aí em breve. Obrigada a você, Carvalhal. Obrigada, gente. Obrigada, NetGeo. Foi uma honra participar. É isso, chegamos ao final de mais uma temporada. Nesses 6 episódios falamos sobre como ter uma casa mais sustentável, como desperdiçar menos e comer melhor, como participar de uma moda mais inclusiva e democrática e como a nova geração pode salvar o futuro. Mas a gente falou também sobre como as cidades estão despreparadas para as mudanças climáticas, sobre como a produção de alimentos é desigual, como a indústria produz tanto lixo e como é preciso tomar ações urgentes para frear a catástrofe ambiental. A gente sabe que é preciso uma mudança estrutural na sociedade que transforme o sentido de progresso e o jeito de produzir e consumir. Mas a gente sabe também que isso é só possível com o engajamento das pessoas. A gente acredita que ações individuais têm sim relevância e impacto, porque essas ações incentivam outras pessoas e, em escala, acabam criando uma consciência ambiental coletiva. E só de forma coletiva que a gente pode pressionar governos para regulamentar indústrias para que as mudanças realmente sejam efetivas e sejam implementadas. Então, se puder, separe seu lixo, consuma menos, use menos carro, coma menos carne, seja sozinho ou em família ou em alguma organização. Você pode pensar que é pouco, mas não é. É como se fosse esse nosso último episódio. Parece que está terminando aqui, mas na verdade o trabalho está só começando. Não se esqueça de ouvir os outros episódios, que tem coisas muito legais, muito incríveis, e compartilhar com todo mundo. É assim que a gente começa a transformação. Continue seguindo a gente no @NetGeoBrasil e o meu @é o Carvalhando.